No coração do Oceano Atlântico, a quase 1.500 quilômetros de Portugal continental, existe um arquipélago formado por 9 ilhas que parecem ter surgido de um sonho. Os Açores são um território de montanhas cobertas por um verde intenso, lagos dentro de antigas crateras vulcânicas, vilas tranquilas voltadas para o mar e estradas que atravessam paisagens quase irreais. Aqui, a natureza não é apenas um cenário. Ela determina o ritmo da vida, influencia a arquitetura, o trabalho, a alimentação e até a maneira como os moradores enxergam o tempo. O clima muda rapidamente. Em poucos minutos, o céu pode passar do azul aberto para uma névoa espessa, seguida por chuva leve e, logo depois, pelo retorno do sol. Essa instabilidade ajudou a criar uma vegetação exuberante e uma atmosfera marcada pela terra úmida, pelo oceano e pelas flores. Cada ilha possui uma identidade própria. São Miguel é a maior e mais populosa, conhecida pelas lagoas das 7 cidades, pelas águas termais de Furnas e pelas plantações de chá. A terceira preserva ruas históricas, festas populares e uma forte ligação com as tradições locais. O Pico é dominado pela montanha mais alta de Portugal e por vinhedos cultivados entre pedras vulcânicas. Faial, São Jorge, Graciosa, Santa Maria, Flores e Corvo completam esse conjunto de ilhas que, apesar de próximas, oferecem experiências diferentes. Mas viver nos Açores não significa apenas contemplar belas paisagens. A distância do continente, o custo do transporte, as limitações do mercado de trabalho e o isolamento também fazem parte da realidade. Ainda assim, muitos moradores encontram nas ilhas algo raro nas grandes cidades: silêncio, segurança, proximidade com a natureza e uma forte sensação de comunidade. Neste documentário, vamos conhecer a vida real nos Açores, explorar suas paisagens, tradições, comidas, profissões e desafios. Mais do que visitar um destino turístico, vamos compreender por que tantas pessoas consideram esse arquipélago um dos lugares mais belos e singulares do mundo. Para compreender os Açores, é preciso olhar para sua origem. Essas ilhas não nasceram de forma tranquila. Elas foram construídas lentamente por forças profundas da Terra, em uma região de intensa atividade vulcânica no Atlântico. Ao longo de milhares de anos, erupções submarinas acumularam lava, cinzas e rochas, até que novas terras surgiram acima do oceano. Por isso, praticamente toda a paisagem açoriana carrega marcas do fogo. As grandes crateras que hoje abrigam lagoas, os paredões escuros próximos ao mar, as cavernas formadas por antigos rios de lava e as águas naturalmente aquecidas revelam que o arquipélago permanece geologicamente vivo. Em alguns pontos, o vapor ainda escapa do solo. Em outros, a água quente emerge entre pedras e alimenta piscinas termais procuradas por moradores e visitantes. Na ilha de São Miguel, a região das Furnas é um dos exemplos mais impressionantes dessa relação com o vulcanismo. O cheiro de enxofre, as caldeiras borbulhantes e a fumaça que sobe da terra criam uma paisagem diferente de qualquer cidade comum. Ali, o próprio calor do solo é utilizado para preparar o famoso cozido das Furnas. Um prato que permanece enterrado durante horas, até que carnes e vegetais sejam lentamente cozidos pela energia vulcânica. O relevo também influencia a forma como as pessoas ocupam as ilhas. Muitas vilas foram construídas em áreas estreitas, entre as montanhas e o oceano. As casas aparecem alinhadas ao longo das estradas, cercadas por pastagens, hortas e muros de pedra. Em várias regiões, é possível olhar de um lado e encontrar encostas verdes. Do outro, o Atlântico se estendendo até o horizonte.
Durante séculos, o mar foi a principal ligação entre os açorianos e o restante do mundo. Ele trouxe alimento, comércio, viajantes e oportunidades, mas também tempestades, naufrágios e longos períodos de isolamento. Essa convivência criou uma população acostumada a respeitar as mudanças do tempo e a força da natureza. Nos Açores, o fogo formou a terra e o oceano definiu a vida. Entre esses dois elementos, os moradores construíram comunidades resistentes, preservaram tradições e aprenderam a transformar uma região remota em um lugar de identidade profunda. São Miguel é a maior e mais populosa ilha dos Açores. Para muitos viajantes, ela funciona como a principal porta de entrada do arquipélago. Mas sua importância vai muito além do turismo. É aqui que se concentra boa parte da população, dos serviços, do comércio e das oportunidades de trabalho. Mesmo assim, basta sair das áreas urbanas para encontrar pastagens, montanhas, lagoas e pequenos povoados cercados pelo silêncio. Ponta Delgada, a principal cidade da ilha, mistura construções históricas, ruas de pedra e uma vida urbana relativamente tranquila. Igrejas antigas, praças, mercados e edifícios de pedra vulcânica revelam séculos de influência portuguesa. Na região central, moradores seguem suas rotinas entre cafés, lojas, escolas e repartições, enquanto turistas caminham pela orla observando o movimento dos barcos. Fora da cidade, a paisagem muda rapidamente. Estradas estreitas atravessam campos verdes, divididos por muros de pedra e ocupados por rebanhos de gado. A produção de leite possui grande importância para a economia local, e as vacas espalhadas pelas pastagens tornaram-se uma imagem comum de São Miguel. O clima úmido, as chuvas frequentes e o solo fértil favorecem a vegetação e a atividade agropecuária. Um dos lugares mais conhecidos é a região das Sete Cidades. Duas grandes lagoas ocupam o interior de uma antiga cratera vulcânica, cercada por encostas cobertas de vegetação. Dependendo da luz e das condições do céu, as águas podem apresentar tonalidades diferentes, criando a impressão de uma lagoa verde ao lado de outra azul. A paisagem é associada a uma antiga lenda sobre o amor impossível entre uma princesa de olhos azuis e um jovem pastor de olhos verdes. Segundo a história, as lágrimas dos dois teriam formado as lagoas. Embora seja apenas uma narrativa popular, ela ajuda a demonstrar como os açorianos unem a natureza às histórias transmitidas entre gerações. Em São Miguel, a beleza não está somente nos pontos turísticos. Ela aparece nas hortênsias ao lado das estradas, nas casas isoladas entre os campos, nos pescadores que saem cedo para o mar e na neblina que cobre as montanhas. A ilha mostra que, nos Açores, a natureza não precisa ser procurada. Ela acompanha a vida cotidiana. Depois de atravessar montanhas, lagoas, campos verdes, vilas históricas e costas moldadas pela força do Atlântico, torna-se evidente que os Açores são muito mais do que um conjunto de belas paisagens. O arquipélago representa uma forma diferente de viver, em que a natureza permanece próxima. O tempo parece avançar com menos pressa, e a comunidade ainda ocupa um espaço importante na rotina das pessoas. Viver nessas ilhas, porém, não significa estar em um paraíso perfeito. A distância do continente pode encarecer produtos, limitar determinadas oportunidades profissionais e tornar algumas viagens mais demoradas. O clima muda rapidamente. As tempestades fazem parte da realidade e a insularidade pode causar uma sensação de isolamento. Muitos jovens deixam as ilhas em busca de estudos, empregos
e experiências que nem sempre estão disponíveis localmente. Ao mesmo tempo, existem qualidades difíceis de encontrar nos grandes centros urbanos. O trânsito costuma ser menor. A natureza está sempre por perto e a relação entre os moradores pode ser mais próxima. Em diversas localidades, as pessoas ainda se conhecem pelo nome, compartilham tradições, participam das festas religiosas e mantêm costumes transmitidos durante gerações. Cada ilha oferece uma experiência própria. São Miguel reúne maior movimento urbano e paisagens vulcânicas impressionantes. A Terceira preserva história e celebrações populares. O Pico vive sob a presença imponente da montanha mais alta de Portugal. São Jorge impressiona pelas suas encostas e pequenas planícies junto ao mar. Faial carrega uma forte tradição marítima. Flores e Corvo revelam a face mais remota e selvagem do arquipélago. Santa Maria e Graciosa completam essa diversidade com paisagens, costumes e ritmos particulares. Talvez o verdadeiro encanto dos Açores esteja justamente nesse equilíbrio entre beleza e dificuldade, tranquilidade e isolamento, tradição e modernidade. As ilhas não prometem uma vida sem problemas. Elas oferecem uma vida profundamente ligada ao território, ao oceano e às mudanças da natureza. Quem visita os Açores pode guardar a imagem das lagoas, das hortênsias, dos campos e dos paredões vulcânicos. Mas quem observa com atenção percebe algo ainda maior. Um povo que aprendeu a construir sua história em terras nascidas do fogo e cercadas por água. No meio do Atlântico, distante dos grandes continentes, os Açores permanecem como um lembrete de que alguns dos lugares mais extraordinários do mundo não impressionam apenas pelo que mostram aos olhos, mas também pela maneira como ensinam as pessoas a viver.